Sejam bem-vindos ao SalvaCast, o nosso podcast para te trazer novidades e insights do mercado imobiliário, mercado de investimento e construção. Aqui, juntos, nós vamos compartilhar com vocês ideias e insights para te inspirar e também trazer conhecimento. Acompanhem conosco o nosso próximo episódio. Sejam bem-vindos à segunda temporada do SalvaCast. Hoje nós vamos receber a Mônica, que atua na região do Alphaville. Você tem certeza que você já viu os vídeos dela no YouTube com muita maestria. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, viu, Ianca, pelo convite. É um prazer. Prazer contar minha história aqui para vocês. Muito obrigada. Mônica, vamos contar para todo mundo como que começou essa trajetória sua no mercado imobiliário, essa transição da TV para o mercado. Pois é, eu costumo dizer que hoje eu faço tudo, eu juntei tudo que eu fiz a minha vida inteira e apliquei no mercado imobiliário, né? Que eu trabalhei com o Silvio Santos durante 11 anos. Durante a minha vida inteira eu vendi de tudo que você possa imaginar nessa vida, como autônoma sempre, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu trabalhava numa empresa familiar, e resolvi sair da empresa para trabalhar sozinha, voar solo. E foi aí que eu resolvi ser corretora na região de Alphaville. E Você já morava no Alphaville? Já morava em Alphaville. Eu moro no Tamboré 1, em Alphaville, que é um condomínio de alto padrão. Sim. Já cortando metade da entrevista, isso ajuda muito a você vender imóveis de alto padrão também, já morando num condomínio de alto padrão, né? Mas eu comecei minha carreira na corretagem com locação pequenininha, fazendo captação de locações na época de R$ 1.500, R$ 2.500. Então, você não começou vendendo casa de 50 milhões? Não, de jeito nenhum. Aliás, eu não vendi uma de 50, eu estou parada nas de 25 milhões ainda. Foi meu limite de vendas até hoje. Vai chegar. Mas vai chegar, se Deus quiser. A gente Porque trabalha para isso. tem muitas pessoas que acham que a gente já vai chegar vendendo, né? 70, 50 milhões, quando chega no outro Não chega assim, é um caso de sorte. Se a pessoa começou no ramo imobiliário, já vendeu uma casa de milhões, né? Sim. E eu acho que nem recomendo, sabia? Eu acho que o corretor ele tem que começar fazendo as locações menores, as vendas menores, porque cada venda e cada locação que a gente faz é um aprendizado, né? Verdade. Cada cliente te passa uma informação diferente, cada locação que eu faço, eu coloco uma cláusula no meu contrato diferente. Cada locação tem uma situação, né? Vai ganhando conhecimento. Vai ganhando conhecimento e a gente vai ganhando segurança em fazer também as locações. Uma locação menor é muito mais fácil de administrar do que uma locação maior. Com né? certeza. Então, eu saía na rua captando. Na época, a OLX não cobrava para fazer anúncio. Você não vai lembrar disso, porque você é muito novinha? Não vou lembrar, porque eu pago uma fortuna de OLX. Pois é. Tô querendo o meu desconto, tá? Vou deixar aqui o recado. Não, a gente não pagava para fazer. Podia fazer 10 anúncios no OLX sem pagar. Então, o que eu fazia? Eu saía na rua, ali no centro de Alphaville, captando os imóveis menores, de proprietário direto. Sim. E aí, anunciava no OLX, porque a gente não pagava para anunciar, e esperava entrar o cliente. E aí, sim, você saía atendendo aquele cliente que entrava assim, com unhas e dentes, né? Para agarrava o cara e tinha que fechar com ele. E assim, sempre deu certo. Desde o primeiro mês que eu comecei a trabalhar como corretora, sempre deu certo. Eu acho que eu não tive nenhum mês assim que eu perdi dinheiro. Eu sempre consegui fazer, no mínimo almoço, pagar a janta, sabe aquelas coisas? Sim, o início, né? Sempre virou muito bem, mas sempre com muito trabalho. E o que você acha que te levou para a corretagem? Você saiu da TV, aí estava atuando com venda. Como que foi esse start? Quero ser corretora. Então, eu tinha uma amiga na época que era corretora e ela que falou, poxa, você vai se dar bem como corretora, você trabalha bem com vendas e tudo mais. E foi aí que eu resolvi. Eu queria muito ser corretora desde pequena, porque eu vi um filme uma vez de uma corretora super de taieira, assim, com vestido, mostrando um apartamento em Nova York belíssimo, assim, com janelão, sabe? Eu falei, pô, que legal ser, né, uma corretora dessas. Só que o Brasil não tinha ainda aquilo, né? A corretagem está mudando agora. Agora eu vejo, durante o dia todo, eu recebo tanta mensagem das meninas. Mônica, como que eu faço para ser uma corretora como você? Eu falei, pô, que legal. É referência, né? Porque antes ninguém queria ser corretor. Antes você virava corretor porque deu tudo errado na sua vida. Verdade. Que foi mais ou menos o meu caso. E aí você tinha que fazer alguma outra alternativa para você levantar dinheiro. E a corretagem, você não precisa investir nada para começar. Eu falo que a gente tem uma oportunidade de ganho muito significativa de um produto que não é nosso. Pois é, a gente trabalha com serviço, Sim. né? Você não tem estoque. Exato. Porque você não põe dinheiro para ter um estoque, né? Você vai tirar o seu Cresce e vai hoje pagar para fazer anúncio. Hoje nem anúncio a gente faz mais, a gente trabalha mais com rede social do que com anúncio. Sim. Né? Mas naquela época, quando eu comecei tem 7 anos na corretagem. A gente não pagava anúncio no OLX e era lá que a gente ralava para trabalhar. Aí que a gente começou a fazer outras coisas. Em 2018, eu comecei já a fazer os meus vídeos no Instagram. E desde 2018, as pessoas já falavam muito bem dos meus vídeos, que era uma coisa muito espontânea, era muito natural. Aí que eu comecei a entender que vídeo vendia, né?
Mas a ideia dos meus vídeos, quanto mais informal, melhor para mim. Ontem mesmo fui gravar uma casa e o proprietário me deu 10 folhas de descritivo. E ele queria que eu fizesse a introdução do vídeo com o texto dele. Só que era um texto, assim, super formal. Eu não conseguia fazer. Eu voltei 3, 4 vezes. Coisa que não acontece comigo. Eu normalmente gravo de primeira, né? Ainda mais que você já tem experiência da TV, né? Tenho, mas assim, é difícil você pegar um texto com palavras que não são suas. E você tem que falar formal. E eu nunca faço um texto muito formal. Eu faço aquilo que eu estou vendo, né? Aí chegou uma hora que eu falei, não, vou usar as minhas palavras para fazer a introdução da casa. E aí deixei o descritivo do lado. E aí sim o texto saiu e saiu do meu jeito. E saiu bom. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar um estilo dentro da internet. Tem muito corretor hoje em dia, né? Sim. E um copia o outro. Eu vejo muita gente querendo copiar. E eu acho legal quando copia, porque se copia porque gosta, né? Mas cada um tem sua essência. Mas cada um tem o seu estilo. Por mais que queira fazer igual, não fica igual. Não fica, verdade. Cada um tem o seu jeito de fazer. Eu adoro fazer. Eu, quando chego nas casas, eu adoro as minhas redes sociais e eu faço um texto para cada rede social, né? Eu faço o mesmo vídeo. Você faz cópias diferentes para cada rede. É uma narrativa diferente para cada rede social. Então, assim, o TikTok, as pessoas comentam muito lá. Conversam Demais. muito comigo. Já vendi imóvel de 1 milhão pelo TikTok. Era uma próxima pergunta, mas já que você entrou nesse tema, eu vou te perguntar. Dá para vender casa de milhões pelo TikTok? Dá para vender casa de milhões pelo TikTok. Dá para captar casa de milhões pelo TikTok. Porque o filho do rico está no TikTok. Eu vi você comentando em um outro podcast, onde você fala que você postou o primeiro vídeo, não deu nada e você desistiu, né? E seu filho o foi Guilherme. lá e falou, mãe, não desiste. E você foi postou o segundo e bateu mais de 1 milhão de visualização, né? Foi quando você começou no TikTok. Foi quando eu comecei no TikTok. Ele falou, entra no TikTok. Eu falei, Gui, é rede de adolescente, eu vou fazer o quê com essas casas lá, né? Ele insistiu, eu peguei, postei um vídeo, passou 10 minutos, não deu nada. Nenhuma pessoa viu. Eu falei, não vou pagar esse mico. Peguei, tirei o vídeo de lá, falei, não vou deixar. E aí ele insistiu, eu repostei. Quando eu repostei, bateu 1 milhão, meu primeiro vídeo. Que isso? Aí depois, na sequência, vieram outros vídeos, assim, alguns flopam, né? Às vezes você faz um vídeo super legal. Aí você acha que vai bombar. Esse vídeo aqui vai bombar, vai explodir. Cara, não passa de 300, 400 visualizações, assim, na primeira hora. Aí, de repente, você posta um do nada, o negócio viraliza e dá um monte de... Eu não cheguei nesse momento. Eu confesso pra você que eu era bem low profile. Queria ficar bem quietinha, mas eu entendi que você precisa estar presente no Você digital. precisa de exposição no mercado imobiliário. Não tem jeito. Quem não é visto, não é lembrado. E as pessoas, como elas comentam comigo, parece que a gente está junto com você na visita, né? Sim. Então, a minha ideia, que nem no YouTube, eu recebo muito recado, muito lead. Quer visitar a casa? O cara é de fora de São Paulo. Mônica, eu vou, mas assim... Eu já vi a casa inteira com você pelo YouTube, porque meus vídeos no YouTube são bem didáticos e, assim, mostro tudo da casa, até casa de máquinas, até boiler. A ideia é mostrar, de fato, A ideia né, é mostrar tudo que tem a casa. Então, as pessoas que estão de fora, elas falam, Mônica, às vezes eu não preciso nem visitar a casa, porque eu já vi a casa completa no YouTube. Eu acho isso muito legal. E é pelo seu olhar, né? Você deixa os vídeos de uma forma muito tranquila. Então, dá pra ver, de fato, ali o que tem na casa, todos os detalhes. Quando eu comecei a trabalhar com imóveis, aí você começa a criar um perfil para você e um nicho para você trabalhar, né? E eu trabalho sozinha. Eu não tenho ninguém, eu faço tudo. É você que posta, é você que edita tudo, Eu que faço a captação, eu que subo os imóveis no site. Agora que o meu filho começou a ajudar com essas coisas, me ajuda muito já. Porque subir imóvel dá muito trabalho, tem muito tempo, né? Então, agora ele me ajuda com isso. Mas eu faço tudo. Eu faço atendimento, contrato de locação sou eu que faço, a vistoria. Eu tenho uma empresa que faz as vistorias para mim, mas sou eu que contrato. Então, assim, eu faço tudo. Eu não tenho secretária, eu não tenho ninguém. Então, para mim, é muito puxado trabalhar com vários nichos de mercado. Eu preferi pegar um só. Sim. E comecei, a pandemia me jogou para as casas de maior valor. E aí eu percebi que eu gostava de estar na casa bacana. E quando eu gostava da casa, era muito mais fácil de eu vender aquilo. A gente vende, de fato, que a gente identifica. Isso é muito verdade. Mas é que falam que corretor não pode ter gosto. Eu, infelizmente, tenho e gosto de coisa bonita. Aí, quando eu entro na casa e eu gosto, normalmente eu vendo essa casa. Normalmente é mais fácil de trabalhar. Porque, assim, eu acho que eu sei vender, eu falo com propriedade daquilo que eu estou vendo. Então, no começo da carreira, né, a gente aluga apartamento menor, apartamento mais usado, né, mais antigo. Tem mercado para tudo. Até para ganhar força, né? Mas assim, eu falei assim, puxa, eu queria trabalhar só com aquilo que eu gosto. A minha ideia era assim, ter um site que tivesse vários imóveis especiais,
diferenciados, que as pessoas me procurassem para pegar aquele imóvel que eu tenho, porque Sim. aquele imóvel é diferente. Então, eu acho que hoje eu consegui chegar nisso. E como que você chegou nesse momento que você descobriu que você queria trabalhar com esse perfil de casa? Foi na medida que você foi conhecendo, atendendo os Foi na clientes? pandemia que eu comecei a trabalhar com a pandemia em Alphaville. Assim, o que era de 15 de locação foi para 30, de 30 para 60. A pandemia inflou a Alphaville, né? Como foi lidar com esse momento? Porque era tudo muito para ontem, né? Você Não, tinha que era- alugar. Eu percebi na pandemia que a cliente me ligou às 6h30 da manhã. Ela tem uma empresa em São Paulo e ela mora em São Paulo e a empresa em Alphaville. E deram o recado que ia ter o lockdown. Sim. E aí ela pegou e falou assim, não posso, eu tenho que morar em Alphaville porque eu preciso ir para minha empresa. A empresa dela também era de insumos, né? Ela falou assim, eu preciso ir para Alphaville. E aí eu preciso alugar uma casa para hoje. Ela viu a casa às 6h30 da manhã, mandou para mim o recado. Às 10 da manhã eu mostrei a casa para ela, uma locação alta. Fizemos o contrato na parte da tarde, ela assinou no dia seguinte de manhã, ela mudou. Eu passei a noite fazendo a vistoria na casa porque eu não consegui horário na empresa de vistoria para fazer a vistoria. Que isso? Aí eu falei, começou a pandemia, que esse negócio vai explodir. Eu tinha 8 casas para aluguel de alto padrão no mês de março. Eu aluguei as 8 casas no mês de março. E assim, não tinha desconto. E aí começou a faltar casa. Isso quando não aumentava o valor, quando chegava a Não. proposta, porque a gente passou por isso também. Você mandava uma proposta numa casa de 40 mil, já tinha 3 corretores na frente com proposta. Era tinha uma disputa. competição, virou até um leilão, né? Quem Sim. pagava mais para ficar com a casa. A alugação por temporada foi a primeira coisa que esgotou. Agora não pode mais uma família, Não, né? agora eles proibiram, eu acho que tem razão, né? É insegurança, né, que foi gerando e pessoas de má fé agindo. Muita gente alugava a casa por temporada para ficar 2 meses e começou a ter assalto. Roubo pequenininho dentro de condomínio. Eu acho que fez certo em tirar E mesmo. tirar. Não é muito perfil do Alphaville, né? O Alphaville eu brinco muito que é o interior de luxo e que assim, é de fato o interior e a segurança hoje lá é bem legal se a gente comparar com São Paulo, né? Não dá pra gente ver isso, mas... Pois é, eu quando venho para São Paulo, eu venho muito pouco para São Paulo. Quando eu venho até meio distraída demais, sabe? Meu filho até me dá umas broncas, fala, mãe, toma cuidado com a bolsa, tal, porque a gente anda em Alphaville, você anda com a bolsa, com o telefone na mão, falando com o cliente o tempo inteiro. É muito diferente. Né? Então, assim, se acostuma, como eu fico muito lá, eu acostumei, né, com essa vida lá. Porque Alphaville é muito bom de morar. Às vezes eu atendo alguns clientes que me falam assim, Mônica, eu não sei se eu vou acostumar com Alphaville. Eu falei, gente, não tem como não acostumar, é bom demais morar lá. Eu atendi um cara uma vez, um mineiro, mostrei um apartamento para ele em frente à mata, assim, com uma varanda gourmet linda. Aí ele parou na varanda, olhou para mim e fez assim, Mônica, não sei se eu vou acostumar com esse silêncio. Ele vinha de São Paulo, do apartamento ali do centro, sabe? Sim. Então, eu achei engraçado, porque normalmente as pessoas falam, não sei se eu vou me acostumar com o barulho, né? E ele falou, não sei se eu vou acostumar com o silêncio. Porque, assim, era um silêncio total ali onde ele estava pegando o apartamento. Então, é muito legal. Cada locação é uma história, né? É verdade. Cada venda de uma casa é uma história. Eu acho isso muito legal. E a gente, como mulher, a gente vai mais pela emoção do que pela razão, né? Então, a gente se envolve muito na história da família, né? E é importante, principalmente quando a gente vai trabalhar auto luxo, você precisa entender quem é o seu cliente de fato. Não é o produto, né? O produto é bem ali no final que você vai entrar nele. Muito mais a história, a conexão, aquilo que você vai passar de fato para a pessoa. E é por isso que às vezes as pessoas têm esse receio de entrar no auto luxo direto, ou têm um medo ali de como vai lidar. Então eu vejo assim, que quem consegue dominar pessoas tem maestria no auto luxo. Então essa história de atendimento, hoje em dia eu não faço nada sem mandar a documentação antes, eu preciso do documento do cliente antes. Para evitar o turismo imobiliário, eu já passei muito com cliente. Não só eu. Já passou por situações constrangedoras com clientes, que estava só ali turistando? Muitas vezes, muitas vezes. E hoje você evita pedindo um documento básico. E mesmo mandando documento, você não acha que ainda acontece do cliente? Muitas vezes, mas a gente consegue filtrar bem. Nesses filtros, eu acredito que a gente até perca um cliente bom no meio. Né? A internet está ajudando a gente muito hoje nisso, né? Mas assim, você tem uma ideia do que o cliente é. Você, às vezes, consegue puxar o que ele faz, mas não tudo, né? Sim. Então, às vezes, o cliente até tem potencial mesmo de compra e você, às vezes, acha que não. Você julga errado. Sim. Mas, assim, é porque você já passeou muito de graça com o cliente. Tem muita gente passeando para ver casas de milhões. E se você não pede documento antes, você não dá uma avaliada, uma conversadinha com ele por telefone antes, você vai passear todo final de semana com o cliente. Eu falo muito lá na empresa que a gente precisa muito batalhar para o mercado imobiliário brasileiro virar dos Estados Unidos. A gente precisa ter uma única carteira e que a gente todo mundo aprovar o crédito antes, para ninguém ficar procurando, ficar dando voltinha, perdendo o tempo de todo mundo. Eu acho que as pessoas hoje também, depois da internet, vê tudo muito bonito e vou tirar o sábado para ver imóvel. Exatamente.
É umas coisas assim que... Outra coisa é a alocação, né? Eu faço muita alocação. Sim. Eu adoro fazer locação. Porque quando eu comecei a trabalhar, que você precisa de dinheiro, a locação, ela te... Gira rápido. Gira rápido, entra dinheiro rápido e você vai acumulando. E eu gosto mesmo de locação. Então, perdi agora o que eu ia falar. Quando eu comecei a fazer a locação, eu pedia o que o cara queria, levava o cara para ver 10, 15 apartamentos. Na época tinha, né? Hoje não tem opção assim. Depois que eu mostrava tudo que eu falava assim para ele, como é que você vai apresentar a renda? Que garantia você vai usar? Aí ele te fala que não tem. Aí o cara, que garantia? Tem que pôr garantia? Que renda? Mas assim, eu não trabalho, não tenho CLT. Então, assim, é um tipo de informação que eu agora inverti. Você filtra primeiro, né? Quando o cliente ele entra para mim, eu já falo, que garantia você vai usar? Como é que você vai apresentar a renda? E já dou uma especulada. Porque daí, se eu percebo que o cara não vai ter condições, a gente já ou muda o valor do imóvel, ou ele não... vai conseguir. Às vezes ele não vai alocar comigo, mas ele consegue alugar com outro corretor, eu não sei como, né? Já tem acontece pessoas muito. que fazem as locações sem garantia, né? E, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que fazem dessa forma ainda. Então, é um risco. Então, assim, eu procuro fazer tudo direitinho, puxo o crédito do cliente, mando para o proprietário. O proprietário também aprova, né? Porque a gente não pode assumir essa responsabilidade todinha. Sozinha. O proprietário, até porque eu não administro o imóvel, eu só faço intermediação. Você só fica com o primeiro, você não segue com as administrações? Não faço administração, não tem como, né? Como eu falei, eu trabalho sozinha. Eu ia te perguntar isso, como que você consegue lidar com o restante da administração? Eu faço, né? Na nossa empresa tem alocação e dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu tenho alguns clientes que eu não ganho para administrar, mas eles moram fora de São Paulo e eles deixam os imóveis comigo. Sim. Eles não me pagam nada por isso. Também os clientes que eu coloquei na casa não me dão trabalho. Mas eu acabo fazendo vistoria de saída, eu acabo fazendo um monte de coisa que o corretor não deveria fazer. Cuido da casa, faço uma manutenção aqui, uma manutenção lá, sem receber, mas é porque ele deixa a casa exclusivamente comigo. Entendi. Então, são casas que eu aluguei já 5, 6 vezes seguidas, e a casa fica só comigo, em retribuição, uma mão lava a outra, né? Sim. Aquela história. Mas uma administração é uma coisa que eu não pretendo fazer também. Como você me perguntou, quer expandir sua empresa? Não, eu não quero expandir a minha empresa. Eu adoro trabalhar sozinha, gosto da autonomia, gosto de ter os meus horários. Eu adoro viajar e adoro poder falar, estou indo viajar e, assim, vou e não preciso avisar ninguém. Hoje, meu filho me cobra um pouco aqui quando eu vou viajar, mas eu adoro essa coisa da gente poder trabalhar em qualquer lugar. Mas agora você tem uma pessoa para te ajudar, da família junto, né? Então, isso vai contribuir até em suas viagens, um vai ajudando o outro com mas os não tenha atendimentos. dúvida. E, assim, é muito legal, a nossa profissão é muito legal. Você poder trabalhar de qualquer lugar que você tiver. Hoje, você vai às mídias de qualquer lugar que você tiver. Verdade. Né? Você só não consegue fazer o atendimento. Mas, por exemplo, eu fechei uma locação esses dias por telefone, por vídeo. O cara está em Portugal e eu fechei uma locação com ele por vídeo. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E é muito legal você saber que o cara confia em você. Confia nos seus olhos, porque você está alugando para ele. Sim. O imóvel ele não está vendo, ele está vendo pelos seus olhos, né? E ele confia e fechou. Eu acho isso muito legal. E esses clientes, geralmente, eles duram na nossa vida durante muito tempo, né? A jornada dele vai permanecer conosco. Se ele não fizer outros negócios, ele vai indicar uma outra pessoa para você, né? Para você também fazer. A gente nunca perde, eu acho. Eu já perdi várias vendas, mas assim, do cliente ligar e falar, Mônica, eu não consegui fechar com você me atendeu super bem, mas infelizmente eu já tinha visto essa casa com outro corretor, né? Fechei, mas assim... Vou indicar você para outros clientes e tudo mais. Precisamos ter essa carteira única no Brasil. Vamos chegar lá. Essa coisa que eu te falo. Todo mundo precisa ser educado no ramo da corretagem. O proprietário, o comprador e o corretor. Verdade. Né? E hoje a gente, não sei se está acontecendo isso em Alphaville ainda, mas a gente tem uma demanda aí dos porteiros, zeladores e síndicos querendo receber comissão de corretor sem ser corretor. Eu estou fazendo muito pouco apartamento agora, mas já passei muito por isso. Já passei por situações que o zelador falou. Se você não me pagar 50% de comissão, eu não te deixo entrar no prédio. Eu passei com uma situação dessa na semana passada com um corretor lá em BH, que o cara mora no prédio e ele já fez uma forma dentro de um condomínio que todo mundo só passa o contato desse cara. Uhum. E aí tinha cliente, crédito aprovado, tudo dentro da empresa, e ele falou assim, olha, eu deixo você mostrar o imóvel, mas 50% é meu. E aí também aconteceu 2 semanas atrás de um porteiro falar que queria 10 mil. Eu falei, gente, mas vira corretor, então, tira seu Cresce. Super, eu acho que se quer seguir na corretagem, faz o correto, né? Pois vai fazer o certo. Mas é engraçado assim, quando você indica, por exemplo, um médico para o teu amigo, você não vai chegar no médico e vai falar assim, ó, eu indiquei o meu amigo para você me paga tanto da sua consulta, tá? Porque eu tô indicando, você não faz isso. E olha que eu ainda tenho um processo de bonificação para porteiros, zeladores, essas coisas, mas é absurdo, eu acho, assim. Foge, e é o momento que a gente precisa, estamos em eleição de Cresce, né? Isso tem que mudar no Brasil, eu acho, assim, um momento que, até para valorizar a nossa profissão, de fato. Eu acho que é assim,
todo mundo tinha que se empenhar e orientar as pessoas que estão comprando ou alugando. Por exemplo, procura um corretor. Alphaville, por exemplo, todos os corretores, são 3.800 corretores em Alphaville. Trabalham as mesmas casas. Alphaville é um ovo. São as mesmas casas com os mesmos clientes. Então, acontece, às vezes, já aconteceu comigo, da pessoa vir alugar uma casa em Alphaville, no mesmo condomínio, e pedir 3 corretores diferentes. Para mostrar no mesmo condomínio, né? Então, se ela fala assim, eu vou ver com você uma casa, depois, não, me deixa aqui mesmo, aqui, eu não vou sair do condomínio, que eu vou encontrar com outro corretor agora. Então, assim, não precisa disso. A pessoa precisa saber que ela pega um corretor e que esse corretor tem tudo. E se ele não tiver, aí sim ela procura um outro corretor que possa atender ela. Sim. Mas se ela está sendo bem atendida por um corretor, joga tudo na mão desse corretor. Ô, Mônica, mas eu vejo que hoje a gente está subindo bastante a régua da corretagem. Sim. Graças a Deus, eu falo que o nosso mercado está mudando muito. Porque quando eu entrei, eu falo assim, o mercado, quando foi 9 anos atrás, né? Então, assim, eu percebo que é muito do corretor também. O corretor quer pegar tudo de qualquer jeito, não educa o proprietário, e aí vai só pegando, vai enchendo, não dá o feedback pro proprietário, vai fazendo aquele trabalho de qualquer jeito. Aí depois como que cobra também? Então, a gente tem uma parcela de culpa nessa situação. Não, todo mundo tem culpa. O proprietário, muitas vezes, tem culpa. Sim. Né? Ixi, tem um leque aberto de coisas pra gente conversar sobre esse assunto, né? O comprador, que coitado, ele é o cliente, ele não sabe como o mercado funciona certo. Forma. Então, assim, ele vê um apartamento bonito, ele clica lá no WhatsApp, ele vê o outro, ele clica, quer dizer, ele vai mandando vários... O cliente de portal, então, nem sabe, né? Que aquilo é um portal com um monte de imobiliário. Pois é, ele vai mandando mensagem para todos que ele gosta e, no final, ele manda até para a mesma imobiliária vários corretores dentro da mesma imobiliária, às vezes, né? Em vez de entrar em contato com um só e pedir tudo para aquele. O proprietário, muitas vezes, hoje não acontece muito mais. Antes tinha muita venda direta, né? Da gente mostrar o imóvel e depois o proprietário negociar direto com o cliente que a gente tinha mostrado. Sim. E esse lado melhorou muito, eu achei. Pelo menos comigo, nunca mais aconteceu. Melhorou eu tive 2 muito. situações na minha vida, assim, que eu descobri, né? Óbvio. Então, aí que tá. A gente também não vai atrás, né? Se você puxar a matrícula depois, você vai ver, olha, vendeu para aquele cliente que fui eu que mostrei e tal. Mas, assim, não tem tempo nem de atender todo mundo que entra. Como que você vai atrás de problema, né? Melhor não ir atrás de problema. A gente depois tem a forma correta de recompensa, né? Eu falo que sempre volta em dobro, sabe? Verdade. Eu deixo fechado para lá. Para mim, um dos maiores problemas hoje ainda é o corretor. Eu acho que o corretor, ele ainda está passando outros corretores para trás. A tal da parceria. Sim. É raro você conseguir fazer uma parceria saudável. Muito então, raro. Isso eu acho, assim, que degrada a nossa profissão, sabia? Sabe uma coisa que eu acho absurdo? Se você me procurar para fazer uma parceria, eu entendo o seguinte, a nossa parceria vai durar. Aí eu te peço 10 imóveis, mostrei 10, e aí eu vou mostrar o 11º da minha carteira. Aí eu falo assim, Mônica, muito obrigada, mas eu vendi um imóvel meu. Que parceria que é essa? Eu te fiz perder tempo, você tá ali, me ajudou, e aí eu vou vender o imóvel normal, que é meu e não vou dividir com você? Eu acho isso muito errado. Parceria para mim, ou é parceria do início ao fim, independente, né, da situação que aconteceu, então não faz sentido. Se vira e vai fazer sozinho, né? Então, aí que tá, você acaba trabalhando de graça, né, mandando os links para o outro corretor. O que está acontecendo agora, você manda os links, ele pega esse link, ele vai atrás da casa sozinho e ele fecha direto com o proprietário. Entendeu? Então, isso acontece muito. Falta ética, né? É uma judiação que aconteça isso. A gente fica chateado, né, com essas coisas. Quando eu comecei na corretagem, eu te falei dos anúncios gratuitos que eu fazia e da captação que eu fazia porta a porta. É pouco, né? Você não tem muitos imóveis quando você começa a trabalhar. Sim. Então, às vezes, o meu cliente entrava e falava, eu quero um apartamento com 3 quartos, blá, 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 varanda gourmet. Eu não tinha. Aí eu ia procurar na internet e achava o apartamento que servia para o meu cliente. Ligava na imobiliária que tinha esse apartamento, que é uma imobiliária já maior, formada, já eu como autônoma, né? Sim. E perguntava, você faz parceria? Não. Eu falei, gente, que arrogância, que petulância. Então, vocês estão nadando em dinheiro, né? Tem muitas empresas. É a primeira coisa que você pensa. Hoje, eu falo, eles estão certos. Hoje eu cheguei num ponto que eu também estou falando não. Porque você toma tanta rasteira de tanta gente que você fala, não dá para abrir o leque para parceria. Infelizmente, os bons também pagam pelos outros, né? Sim. Então, hoje eu conto assim, não encho uma mão os meus parceiros. São poucos que a gente consegue, que você consegue durar. Você vai até fazer um negócio ou outro com um e você já sabe que você não consegue fazer mais negócio com aquela pessoa. Infelizmente, então, acho que assim, se os corretores se ajudassem, também melhorava muito o mercado, né? Então, acho que o mercado, em geral, da corretagem aqui no Brasil, precisa de uma educação melhor. Longe de chegar do que é o mercado nos Estados Unidos, né? Principalmente na compra, que você tem um corretor só que te atende, que o crédito é aprovado antes, né? O corretor, ele recebe, né? Do banco, a carta. Quanto é que ele pode
pagar de prestação, o cliente vai saber quanto ele vai gastar na casa, vai se procurar dentro daquele nicho para o cliente. Aqui não. Totalmente diferente. O cliente te manda 3 casas, uma de 5 milhões, uma de 15, uma de 30 milhões. Eu falei, gente... Quem compra 5 vai comprar 30, né? Então, e nem ele tem a noção. Tem essa variação, assim, como que explica, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, e é duro você falar assim, como é que você vai chegar para o seu cliente e falar, você está procurando 3 imóveis de valores muito diferentes, como é que você vai pagar? Você tem que entrar de uma forma delicada para entender o que o cara... Isso quando o cliente não mente, né? Porque muito cliente esconde da gente a verdade. Eu não consigo entender se ele está procurando a nossa ajuda, se a gente está ali para ajudar, por que ele está mentindo? E vai escondendo o negócio aí na hora que a gente tem um momento ali de descobrir a verdade para contribuir, está escondendo a verdade por trás. Então, isso é uma coisa também Então, não dá para entender o porquê que a pessoa também vai, visita imóvel, fecha, faz você fazer um aceite de proposta e na hora de assinatura e de pagamento desaparece. Isso acontece muito em Alphaville. Mas eu acredito que é muito também pro padrão da casa. Mas, gente, por que vai visitar, né? Manda documento, é uma coisa assim... todo mundo fica assim, nossa, mas... troco do que fez isso? E para explicar ao proprietário, né, a situação. É complexo. E tem proprietário hoje em Alphaville que se dá o luxo de falar, eu quero o documento antes e escolher para quem vai vender. Antes, não, vai vender... Aluguel, você pode escolher o cliente, mas para vender, não. O cara vai pagar à vista, você vende. Eu já tive proprietário que eu mandei o documento, ele falou, para esse cara eu não vendo. Mas às vezes já tinha passado lá, não? Então assim, é um mercado que é bem difícil de trabalhar, né? A gente posta só o glamour, né? Ninguém vê o por trás. Todo mundo, uma vez, eu aluguei um casal de expatriados em Alphaville, passou uns 2 meses, a esposa me ligou. Ela falou, Mônica, eu quero ser corretora aqui no Brasil, porque assim, é tão fácil o que você faz... Ela falou pra mim. Muito fácil. Aí eu falei de uma forma educada, eu falei assim, é fácil porque eu faço muito bem feito, falei pra ela, mas assim, eu não posto os tombos que a gente leva, né? A gente posta a hora da venda, uma hora mais engraçada, as casas lindas, mas assim, a gente trabalha muito, né? Isso quando eu não falo que a gente ganha muito. Eu tava brincando outro dia e falei, gente, que dia que o Cresce vai corrigir a nossa comissão? 6% já tá pouco, já passou da hora de subir para 8%. Às vezes você fica mais de ano trabalhando o imóvel, né? Sim. É o que eu falo, nesse período você faz a captação, você faz as fotos, os filmes, você leva cliente um monte de vezes lá, você faz contrato, dá errado, volta de novo. É um processo investimento por trás que você faz ali. Aí você pega uma comissão, nossa, ganhou uma comissão boa, né, de 6%, mas divide por um ano que você está trabalhando aquele imóvel ali, né? Então, é engraçado que na hora da negociação, uma casa de milhões, a primeira coisa que eles querem fazer é arrochar a tua comissão. Verdade. Né? De uma casa que às vezes ficou 3, 4 anos para vender, você consegue vender. E aí, o problema do fechamento da venda é sempre a comissão do corretor. Se baixar a comissão, a gente fecha o negócio. Poxa, estamos falando de uma casa de milhões... E o problema é a comissão do corretor. Dá vontade da gente pegar aquele quadrinho de gestão à vista e falar assim, aqui está um investimento de 1 ano que eu fiz nessa casa, então eu acho que nesse caso tem que aumentar a comissão, porque diminuir não vai dar não. Mas isso ninguém vai entender nunca. Nunca. Isso não adianta. Eu acho que a gente está melhorando muito, eu acho que está caminhando bem. Hoje o corretor ele é mais reconhecido. Aliás, eu nunca tive problema com atendimento de nenhum dos lados, nem de comprador, nem de proprietário. Sempre fui bem atendida, sempre me trataram bem, assim... atendendo mesmo, falando, achando legal que eu tô lá, conversando com a pessoa, dando uma consultoria, porque a gente dá muita consultoria pro cliente, né? E hoje em dia, cada vez está melhor, eu acho. Cada vez mais eles acham legal ser corretor. Né, Elevou muito. Mas ainda tem os percalços que acho que quem atrapalha o mercado são os próprios corretores. Mas... Concordo totalmente. Qual que é, Mônica, a sua visão para os próximos anos para o mercado imobiliário? Depois da pandemia, como que o mercado, principalmente de Alphaville, reagiu? Porque subiu muito os preços. O que você vê, principalmente do cenário do Alphaville, aí para os próximos períodos? A gente agora está em momento de queda, né, de Selic. A gente acredita que vai ter uma expectativa positiva no segundo semestre. É que assim, eu trabalho muito pouco com financiamento. As minhas vendas são praticamente à vista, hoje em dia. E antes eu trabalhava mais com financiamento. Agora eu faço praticamente uma venda à vista. Alphaville não para. Alphaville não para. Eu faço as vendas das casas de milhões, mas eu não paro de trabalhar com locação pequena. Sim. Com locações o tempo inteiro. Então, assim... Tem muitas empresas no Alphaville, então tem demanda do aluguel. Eu acabo não postando o aluguel estrategicamente, porque hoje o corretor ele faz captação. Faz captação na página do outro, né? Você posta um imóvel bacana, o corretor que se diz parceiro, ele não vem para você e fala, eu tenho um cliente, vamos fazer junto? Ele vai captar em cima do seu imóvel. Ele vai captar em cima, ele vai direto, ele... acaba alugando direto. Então, o que eu faço? Eu não posto a captação do aluguel bom. Eu já tenho os meus clientes na manga, eu mando as casas direto, eu alugo tudo sem postar. E esse aluguel é que paga os meus boletos todos. Sim. E a venda de milhões, ela acontece
Não é sempre. O ano passado eu consegui vender 3 meses seguidos, 3 casas acima de 10 milhões. 3 meses seguidos. Que foi É uma média excelente. Foi uma média excelente. E, assim, como não acontece toda hora uma venda de milhões, eu estou falando milhões, acima de 10 milhões, Sim. a gente continua com as locações que eu adoro fazer. E Eu vi locações que você boas, 50, alocou pro 80, Whindersson 60, Nunes, né? 40. Oi? Eu vi que você alocou pro Whindersson Nunes, acho que foi ano passado. Não, ele antes da Maria ficar grávida, foi naquela Então já época. tá Tamboré 1, ele foi pro Tamboré 1, ficou com ela na casa, depois ela teve a perda do bebê, eles saíram da casa. Né? Entendi. Aluguei o Pyong também, já trabalhei Maiara, Maraísa, trabalhei com vários famosos. Alguns muito famosos que, infelizmente, eu não posso postar, Sim. que eles não deixam, Tem que ter. né? Mas, assim, a fotinho eu tenho. Muitos eu acredito que devem te perguntar, né? Como que foi vender, para quem você vendeu, mas eu acho assim que a pergunta que eu gostaria de entender é como você chega nessas pessoas ou elas vão direto te procurar, como que tá esse relacionamento que eu acredito que você construiu isso ao longo dos anos, como que é para chegar nessas pessoas hoje? Eu acho que alto padrão é relacionamento. Uma vez eu fiz até um vídeo contando, me perguntaram como que eu faço para vender alto padrão. Se você não vive num ambiente de alto padrão, você vai ter que começar a se relacionar aos poucos e infiltrar no mercado. Sim. Porque, infelizmente, o alto padrão é relacionamento. É indicação, né? Agora, como eu falei, eu moro num Tamboré 1, que é um condomínio de alto padrão lá em Alphaville. Não moro lá porque eu tenho dinheiro. Moro porque, na época, eu consegui comprar um terreno de uma mulher que estava enforcadíssima. E dei meu carro e comprei a dívida dela. E caí dentro do Tamboré 1. Consegui construir a minha casa e moro lá dentro hoje, né? Mas, assim, me ajuda demais morar num Tamboré 1. É o relacionamento que tem ali dentro. Porque você equipara, o cara quer comprar uma casa num Tamboré 1, você fala, opa, eu moro num Tamboré 1, tenho tudo aqui. Aí Já o tem a cara conexão. Já tem uma conexão ali, a gente já tem assunto, eu sei, vou falar tudo do condomínio para ele. Porque assim, para você vender alto padrão, você precisa saber tudo. Eu fico indignada quando eu vou com um corretor de parceria na casa, mostrar uma casa, o cara fala assim, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Eu também aqui é a tenho pavor lavanderia. disso. Aqui, eu falei, gente, você está chamando o cara que está visitando a casa de burro, porque o cara está vendo. Todo mundo tá vendo que aquilo ali é o né? cômodo, né? Então, você tem que dar opções pro cara. Aqui é uma cozinha, tá? Você pode quebrar essa parede, abrir a americana, você pode dar opções pro cara dentro da casa. Faz ele enxergar o que pode viver ali dentro, né? Mostra a paisagem do lado de fora. Sei lá, inventa. Você tem que ser criativo na hora de mostrar uma casa. Agora, banheiro, quarto, ele tá vendo. Sabe o que para mim ainda é pior que isso? A pessoa conhecer a casa junto com o cliente. Porque tem muitos corretores que não conhecem a casa. Mas assim, já aconteceu comigo. Não dá para você conhecer todas as casas que você vai mostrar. Chega antes, pelo menos. Não, eu chego antes porque tem que acender a luz. Você tem que, Sim. arrumar a casa. Mas, por exemplo, você pega... Quando é um cliente de alto padrão, que você vai mostrar 3, 4 casas, que é o limite que eu mostro por dia. Para um cliente, no máximo, 3, 4 casas. Mais que isso, Bagunça. confunde a cabeça do cara. Então, aí eu já conheço todas essas casas. Já aconteceu de entrar, por exemplo, numa casa de última hora. E você tem que mostrar você conhecer. E é muito ruim. Muito. Porque pelo menos também já aconteceu comigo e eu me sinto muito desconfortável. Parece que eu não tenho domínio para falar do produto. E, na verdade, não tem, né? Se você não conhece. Você não sabe nada. Você vai abrir uma porta, você acha que é um quarto, é um roupeiro. É assim, você dá uns foras, assim, E não quando a pode. pessoa te pergunta antes, aí você não sabe a resposta. Não vai acontecer tanto com você que você atua mais em casa. E quando você tá em prédio, que a pessoa pergunta onde é a vaga de garagem, Não, o pois corretor pensando e não sabe onde é. Não, assim, você não acha a chave para abrir a porta, você não sabe onde é o apartamento, qual bloco que é. Sim. Então, assim, tem que conhecer antes essas coisas que dão segurança para o cliente também. Você tem que conhecer tudo antes. O estudo é fundamental, né? A área de corretagem, a gente é um pouquinho de tudo. Então, assim, entender do processo é fundamental. Eu vi você contando em um vídeo seu, falando que você acompanha a obra da sua casa, né? Que você entende sobre... Isso te ajuda hoje? Então, por isso que as pessoas falam, nossa, ela sabe tudo. Na verdade, assim, eu não sei tudo, né? Eu construí a minha casa em Alphaville. Comprei o terreno e construí a casa. Mandamos empreiteiro e arquiteto embora no meio da obra e eu e meu marido fomos tocando a casa. Então, assim, a gente aprendeu. Aprendeu com os erros do que aconteceu na construção. Sim. Então, muito do que eu conheço de prática. Antes de ser corretora, eu vendia mármore em Alphaville. Então você já tem um conhecimento Então, de também acabamento. já conhecia mármore. Então, assim, assim, coisa de dia a dia, de prática, que é o suficiente hoje para eu abranger nos vídeos. O que acontece? Eu não sei muito sobre imóveis assinados, por exemplo. Fui para Milão ano passado, na feira de Milão, para começar a me adaptar com essas coisas. E estou procurando estudar um pouco sobre isso. Porque às vezes eu pego um cliente numa casa imobiliária e ele fala, olha, uma Oscar Niemeyer aqui. Agora eu já sei o que é. A primeira vez que ele falou, eu falei, meu Deus, de qual cadeira que ele está falando, que eu não sei de qual é. Então, assim, faz parte do corretor? A gente tem que estudar isso? A princípio, não. No nível que eu cheguei agora, sim. É importante você falar. Eu preciso conversar com ele.
Ele vai falar de champanhe comigo, eu tenho que saber qual é. Ele vai falar de carro comigo, eu tenho que saber qual é. Ele vai falar de viagem comigo, eu tenho que saber para onde é. Então, assim, você tem que meio que morar no mundo dele. Sim. Também. O que não é ruim, o que eu adoro, né? Mas, assim, por isso que eu falo, para trabalhar com alto padrão, você tem que viver aquele mundo ali com o cara. Você tem que estar inserido naquele ambiente. É uma dedicação, é um investimento por trás, que não é barato, né? Para lidar com tudo isso. Então, muitas das vezes vai chamar, vai jantar, vai sair, até que as coisas aconteçam. Vai meses aí nesse processo. E aí tem aquela coisa também da aparência, que todo mundo hoje está... Tem corretor que passa do limite no tanto de marketing pessoal, que eu acho que é importante. Você tem que se vestir bem, você tem que ter um carro bom, mas assim, o teu limite acaba quando começa o do cliente, né? Você nunca pode ultrapassar o limite do cliente. Porque o cliente, que é o homem, que vai olhar para a mulher com outros olhos, ele tem a esposa. Cara, a esposa te corta na primeira visita. Você nunca pode estar chamando atenção. Principalmente gente que é mulher, esquece, decote qualquer coisa. Não, mas assim, tem gente que não entende. Tem corretora que não entende que... Aí, assim, bem ou mal, generaliza com todas as outras corretoras, né? Sim. Então, quanto mais fechada você for no atendimento, dá atenção para a esposa, não dá atenção para o marido, né? Se ele falar, minha esposa vai falar com você a partir de agora, você só fala com a esposa, você nunca mais chama o cara, né? Então, você tem, né? É tão delicado, né? É um atendimento tão delicado, você tem que usar as palavras certas, nada de mandar emoji, nada de mandar coraçãozinho, não tem coraçãozinho para clicar em imagem, em mensagenzinha, você não pode dar um vacilo. Um vacilo, qualquer vacilo, você cai fora do atendimento. Qual conselho você dá para os corretores que querem entrar no auto luxo? Então, isso que eu tenho falado já desde o início, né? Eu acho que tem que começar ali da locação mais baixa, tem que ir aprendendo e, ao mesmo tempo, ir inserindo no mercado de luxo que ele quer entrar. Eu sempre falo, trabalha perto da sua casa, onde você mora, né? O melhor mercado é o mercado onde estão seus amigos também. Você vai conhecer um amigo, o amigo tem um apartamento para alugar ou para vender. Ou então ele está procurando um apartamento para alugar ou vender. Ou ele tem um comercial que ele quer alugar. Ou ele está, né? Sempre tem. Começa com a sua própria rede, todo mundo, né? sempre tem um amigo que quer vender ou alugar alguma coisa. E assim você vai espalhando que você também é corretor e que você trabalha com isso. Não dá para chegar numa rodinha espalhando cartão. Hoje ninguém espalha cartão, mas não dá. Sou corretor, alguém aí tem imóvel para vender? Não. Mas assim, hoje, na tua rodinha de amigos, todo mundo tem um imóvel para você. A captação acontece em todo lugar. Esses dias eu estava no telefone numa cafeteria, falando no telefone com um cliente. Quando eu desliguei, o cara do meu lado falou, você é corretora? Eu falei, sou. Eu tenho uma casa para vender no residencial tal, aqui em Alphaville. Ele me passou o cliente. Peguei uma captação, porque acho que eu estava falando meio alto no telefone, ele ouviu e passou a casa para mim. Então, assim, o corretor de imóvel trabalha o tempo todo, em todo lugar, né? A gente não tem um minuto de sossego, é o tempo inteiro captando. E como que é captar casa de milhões, Mônica? Você tem alguma resistência hoje de alguns proprietários? Tem. Porque por mais que a gente, né, vai ganhando corpo no mercado, vai ganhando nome, a gente sabe que tem... Principalmente, você não vai colocar qualquer pessoa dentro da casa, tem todo um processo. E como que é isso hoje para você? Então, tem muito corretor que me chama de outros estados, né, para fazer parceria e tudo mais, que é muito complicado você responder essa pergunta. Eu falo, não estou fazendo parceria. Ah, mas eu posso pegar e divulgar as casas que você divulga aqui? Não. Não pode, porque tem casa que populariza, né? Que eles dão para todos os corretores. Todo mundo conhece as casas e viraliza e tudo mais. E tem casas que os proprietários não querem, que dão para 3 ou 4 corretores só. E aí esses 3 ou 4 corretores trabalham meio que off-market, não quer muita divulgação. Porque às vezes quem compra uma casa de milhões não quer comprar uma casa que todo mundo já conhece todos os cantos da casa. Sim. E quer um pouquinho mais de exclusividade, né? Então é muito de proprietário para proprietário. Eu divulguei uma casa agora de valor alto que foi parar nas redes de fofoca. Saiu na Alfinetei, na Tricotei. A de 110? A de 100 milhões lá em Angra. Ah, né? tá, eu vi. E a princípio o proprietário, ele ficou um pouco chateado pelo que aconteceu. Ele falou, eu não queria que fosse parar em página de fofoca. Eu falei assim, mas assim, é mídia de qualquer maneira. A gente não tem controle sobre o que vai para a internet. Postou na internet, a consequência a gente só vai saber depois. Não tem como saber. E isso é bom. Isso gera uma mídia que muita gente fala um monte de coisa lá, mas tem muita gente ali que vai se interessar pelo imóvel. Sim. Né? Não é uma venda fácil de fazer, é uma venda alta, mas quanto mais divulgação você tiver no imóvel desse, é melhor, você mais abre o leque. Né? Então, assim, quando o proprietário ele manda para o corretor, ele autoriza a postagem, ele tem que estar ciente de que se o imóvel dele for bacana, se for um imóvel de milhões, a chance de viralizar e cair na boca de reacts, de site de fofoca, é imensa. Sim. E que isso, ele tem que fechar os olhos para muitas coisas e vamos seguir em frente, tá divulgando o imóvel, entendeu? Sim. Como que foi, Mônica, a primeira venda na Alphaville? Nossa, eu demorei para fazer minha primeira venda 1 ano e pouco, porque eu só fazia aluguel.
Você estava no processo também, né? De aprender, de entrar. Não, estava no processo de fazer dinheiro mesmo. Processo de fazer dinheiro. Eu precisava fazer dinheiro e o aluguel estava virando muito bem. Eu fazia 15, 20 locações por mês. E sozinha? Nossa, era uma loucura. Era uma loucura, mas era muito bom. Mas era tudo locação pequenininha. Mas assim, virava muito, era muito legal. Você tinha um dinheirinho sempre para entrar, sabe? Sim. Então, você meio que fiquei confortável naquela história de fazer locação. Tanto que eu amo locação, até hoje faço porque eu gosto e peguei o jeito, né? E aí eu queria vender. É raro o corretor autônomo gostar do aluguel. Todo mundo fala, Mônica, não quero não. Manda pra Mônica que a Mônica aluga. E eles mandam pra mim mesmo, porque eu gosto. Agora, para vender, eu não conseguia vender. Não conseguia vender. Eu anunciava 1, 2 casas para venda, não conseguia vender. Até que um dia um corretor falou assim para mim, você só vai anunciar o que você vende. Quantos anúncios você tem no ar? Tá, vamos pôr 100 anúncios no ar. Quantos de locação, quantos de venda? 95 de aluguel e 5 de venda. Não vai vender. Não vai vender nunca. Não tem jeito. Você vai vender aquilo que você anunciar. Não tem. E essa é a regra básica. Ninguém vai saber o que você tem. Hoje, por exemplo, eu anuncio nas minhas páginas imóveis de milhões. Sim. Muita gente me chama e fala, Mônica, você não faz uma locação? Você não faz mais venda de 3 milhões, 4? Tenho. Eu não tenho pronto na minha carteira. Se você me der uns dias, eu acho para você. Mas é que hoje meu nicho está focado. Meu nicho é as casas maiores, as casas mais caras. Mas eu continuo trabalhando também com as menores, entendeu? Sim. Qual foi a maior o cliente ou venda que você fez que veio do TikTok, assim? Que você fala assim, TikTok é 11 milhões. Uau. E muitas pessoas acham que o TikTok não tem. E foi muito engraçado, porque eu tinha postado no TikTok no começo do ano que eu tinha o objetivo de fazer uma venda acima de 10 milhões, que eu não passava de 10. Eu tinha feito 7, 8, eu não passava de 10 milhões. Isso ano passado? Foi na época da pandemia, foi em 2020 que eu fiz a minha primeira venda acima de 10 milhões. E aí eu fiz um vídeo, viralizou, foi todo mundo, nossa, você vai conseguir, todo mundo torcendo, sabe? Foi engraçado. E aí, no dia 22 de dezembro, eu assinei a minha venda acima de 10 milhões. E eu falei, gente, está acabando o ano, nos últimos dias eu consegui fazer e cumprir meu objetivo de fazer a venda acima de 10 milhões. E esse ano, agora, 2024, eu tinha colocado que eu queria fazer uma venda acima de 20 milhões, né? E fiz em fevereiro acima de 20 milhões já. Então, meu ano já começou meio que fechado. Subiu a régua agora. Já subi a marrégua. Agora eu já estou colocando, eu já estou assim, quanto que eu vou colocar agora, né? Que eu brinco sempre, a gente tem que ter cuidado com os nossos desejos, né? A gente tem que desejar e ter cuidado, porque acontece. Sim. Né? Então, agora eu estou focada numa venda acima de 30. Eu quero passar dos 30. Eu vi uma história, Mônica, de você compartilhando na rede social de vender um apartamento em um dia, né? Foi. E isso é bem complexo quando a gente fala. A gente tem uma era das pessoas vendidas em 7, 6... Mas não é bem assim, né? Mas como que foi essa venda de fato? Porque você compartilhou que foi em menos de 24 horas, foi uma situação de saúde, né? Você fala, toda vez que eu conto essa história eu fico arrepiada, menina. Foi coisa de Deus isso daí. A moça estava com câncer. E a consultora financeira dela me ligou e falou, Mônica, ela está com o apartamento para vender. E assim, precisa vender para ontem. Ela não está bem, ela precisa do dinheiro. E aí eu chamei uma corretora amiga minha, a Kelly, que trabalha bem naquele apartamento, naquela área. Sim. Falei, olha, Kelly, eu tenho um apartamento assim, 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 eu vou lá agora. Ela foi no apartamento, olhou, ela falou, tem um cliente para esse apartamento. Chamou a mulher foi no apartamento à noite, viu o apartamento de manhã, a mulher mandou proposta, meio-dia do dia seguinte, o apartamento estava fechado. Parece que é Deus que coloca na vida das pessoas mesmo, né? Impressionante. A gente não... E assim, papelada em ordem, certidões em ordem, documentação em ordem, os dois lados... Tanto o proprietário como o comprador, muito gente boa. Sabe quando um ajuda o outro? Tudo flui redondinho, assim, venda assinada rápido, escritura rápida. Menina, olha, foi assim. Ela faleceu depois de um tempo. Você entrou no momento para ajudar. Mas foi, menina, eu fico emocionada de contar essa história, porque foi assim, um marco na minha vida mesmo. Que isso. Mônica, o que te motiva aí? Quais são suas expectativas positivas para o mercado que você fala assim, eu quero chegar nesse alcance? Qual que é o marco que você quer deixar? Eu vejo que você já tem um legado na corretagem, né? Todo mundo te conhece, você está ali na rede social, mas o que você deseja de fato? Eu sei que você não quer ter uma imobiliária, você quer ter a sua liberdade. Como que está isso hoje? Na verdade, eu tenho um CNPJ, a minha imobiliária está aberta, né? Sim. Eu não é uma imobiliária porque eu sou só eu, não tenho corretores, mas eu tenho o meu CNPJ aberto. Não quero ampliar porque eu quero poder continuar fazendo as minhas coisas, como eu já falei, a minha autonomia é o que vale hoje na minha vida, né? Gosto de trabalhar e gosto de viajar, então faço as duas coisas, procuro alinhar as duas coisas. Eu coloco como objetivo sempre alguma coisa na minha vida, porque a gente tem que ter. Tem, né? Claro. Teve um ano que eu falei, esse ano que eu vendi a casa de milhões, eu falei, eu quero comprar uma BMW para mim. E se der tudo errado, eu vendo minha BMW depois. Então, graças a Deus, comprei minha BMW. Eu sempre coloco, assim, um objetivo para você chegar lá. Você tem que ter um lugar para chegar.
né? Então, agora, a minha meta é passar de 30 milhões de venda de uma casa, né? Estou trabalhando para isso, acho que está indo bem no caminho, bati na trave várias vezes, vai acontecer, vai dar certo, porque eu estou trabalhando muito para isso. Independente da venda de 30, eu estou continuando a fazer as outras todas, entendeu? Sim. As menores, eu continuo trabalhando muito, o tempo inteiro. Mas, assim, o meu objetivo hoje é esse, coloquei a venda para 30 milhões, acima disso, e pretendo continuar trabalhando e viajando, que é o que eu quero hoje. Eu não quero ter problema. Eu não quero ter corretores, eu não quero nada. Eu quero continuar vivendo a minha vida. Amo o que eu faço. Amo. Essa história, você viu o desafio da casa de 24 horas que nós fomos para Angra gravar, a casa de 100 milhões? Eu vi a casa, eu não vi o desafio. Porque normalmente você vai e mostra a casa. Eu fui com meu filho, a gente fez um desafio 24 horas na casa. A gente dormiu na casa. Nós ficamos 24 horas mostrando como a casa funciona. Que legal. Na verdade, a gente ficou 30 horas, passamos até do prazo. E foi uma delícia que a gente mostrou a lua nascendo, nós mostramos o nascer do sol, mostramos tudo como funciona na casa, assim, tudo mesmo. E pegou. Então, agora a gente está sendo chamado já para gravar em outros lugares para fazer o desafio 24 horas, por exemplo, em casas de praia lá no sul, nordeste, sabe? As coisas estão acontecendo. Então, é uma coisa nova também no mercado imobiliário, que eu gostaria muito de fazer, que são essas casas de você passar de um dia para o outro mostrando como a casa funciona. Mais casas de praia? Casas de praia, essas casas grandes, né? Sim. Porque assim, você faz um vídeo da casa, você mostra o que a casa tem, mas você não mostra o nascer do sol, você não mostra o pôr do sol, você não mostra como que funciona a parte da casa de lavanderia. Você não mostra essas coisas todas. Você só pode a parte bonita, a parte funcional você normalmente não mostra. Sim. O que a gente fez foi mostrar tudo como a casa funciona e agradou muito. A casa é maravilhosa. A vista. Mas independente da casa ser maravilhosa, é você mostrar mesmo como a casa é. A funcionalidade da casa, né? Você passar o dia na casa e ver como que ela funciona. Então isso foi muito legal, foi uma coisa nova e que deu certo. Então, é um projeto que eu até conversei com o Guilherme, falei, é um projeto que nós vamos continuar tocando, vamos continuar fazendo. A gente já teve, em uma semana, mais 2 chamadas de proprietários de casas assim afastadas de São Paulo para fazer o desafio 24 horas. Que é uma coisa que a gente adorou fazer e vamos ver se pega, né? Vai pegar, vai dar certo. Se Deus quiser. Como que você consegue, Mônica, separar e manter a constância na internet? Porque às vezes a pessoa começa, para, aí como que é essa logística para você hoje? Porque você faz tudo, você tem, eu acredito que uma agenda apertada. Como que é essa logística para estar constante na rede social, fazer uma copy para cada lugar? O dia inteiro na internet, o dia inteiro no telefone. E não tenho o que fazer. Se eu estou parada em algum lugar, estou no médico esperando a consulta, eu estou postando. À noite, quando eu chego em casa, estou deitada na cama de dormir, eu estou postando. Eu estou o dia inteiro postando. E se você para de postar, você não tem constância, o seu engajamento cai. Não tem o que fazer, você tem que estar ali frequente. O meu Instagram cresceu muito ultimamente. Meu TikTok está com 530 mil, passou de 500 mil já. E o YouTube também está crescendo muito bem. O meu YouTube é um pouco mais devagar. Eu ainda não peguei o jeito do YouTube, apesar de ter muita visualização já. Muita visualização, eu ainda não peguei bem o jeito do YouTube. É o que eu te falei, às vezes você faz um vídeo lindo e ele não vira. E um vídeo simples, ele estoura. Eu não consegui entender ainda como que funciona. Eu tô nessa aprendendo também. O YouTube é mais difícil, né? Muito. Já o Instagram e o TikTok, eles estão indo muito bem. Eu tenho dificuldade no Instagram e no TikTok ainda, tá? Eu falo que, primeiro por causa da rotina da empresa, então hoje isso me limita um pouco. Também porque eu gostava de ficar em off. E eu falo que eu tinha muito perfeccionismo, de tudo tinha que ser muito perfeito, tudo muito no lugar. E sabe o que hoje eu tô fazendo? Vai do jeito que saiu. Mas até que eu pego o jeito. É isso que você precisa mostrar. Porque assim, a casa nem sempre tá arrumada que você vai mostrar. Quando você vai gravar uma casa e tem gente morando na casa, ela tá habitada, vai ter um pano de prato na cozinha, vai ter uma buchinha, vai ter um detergente. Então, no começo, eu tirava a buchinha, eu tirava o detergente, o pano de chão ali. Um dia eu mostrei uma casa linda e um cara foi lá e comentou, nossa, olha o pano de chão da porta. Falei, gente... É uma casa. Toda casa que tem gente tem um pano de chão na porta. Podia ter tirado? Podia. Só que eu tava ali gravando um TikTok, um Instagram, eu tava mostrando o meu dia a dia. Se eu vou gravar no YouTube, eu tiro e deixo a casa em ordem. Porque é outro tipo de vídeo. Sim. Agora, o TikTok e o Instagram, então eu já falo, ontem eu gravei uma casa que não tinha luz. Eu falei, olha, eu tô gravando uma casa, a metade da luz da casa caiu, a casa tinha 7 suítes, 3 não tinham luz. A gente acendeu a luz do celular e gravamos com a luz do celular pro YouTube. Fizemos uma graça com isso. Falei, olha, caiu a luz da casa, a casa tá em processo de retrofit, então nós estamos mostrando aqui e mostra o defeito. Aconteceu isso, eles estão reformando, estamos sem luz, mas estamos aqui gravando. Então, quando você fala o que acontece, a verdade, todo mundo entende e para ver.
A verdade sempre também ela gera um engajamento, né? A mentira. Não, e a casa não nasce linda, né? Não tem jeito. Tem que ter, principalmente quando a maioria das casas vão ter pessoas morando, né? Não são Às todas vezes eles que a falam gente assim, vai olha, ter. aquela casa linda, eu vi uma infiltração ali no telhado. Gente do céu, toda casa vai ter uma infiltração um dia. Por melhor construída que ela seja. A água é um inferno, ela entra por qualquer buraquinho e se tiver, ela vai entrar e vai infiltrar. E quem compra uma casa tem que saber que vai ter infiltração na casa. Esses dias eu fiz um vídeo, eu fui mostrar uma casa com chuva e o comprador queria desistir da visita. Não vou ver a casa, não vou ver a casa porque está chovendo, era a segunda visita. Já falei, nós vamos. Porque quando está com chuva é que você tem que visitar a casa, principalmente se for uma segunda vez. Porque daí você vai ver se tem goteira, se tem infiltração, se está vazando em algum lugar, estava chovendo já há uns 3 dias. Então assim, vai na casa, não tem nada molhado, não está pingando, cara, você tem que comprar essa casa não tem um ponto de infiltração. As pessoas precisam entender que vai acontecer esses problemas. Não, vai Casa a gente acontecer. tem manutenção. Mas se Isso você não vai existe, visitar a casa né? com sol e não tem chuva, Você não vai ver. você não vai ver. Agora, é a segunda visita, já é uma visita mais assim, né? Para observar bastante coisa. Vai na chuva, vai ver se está vazando, onde está correndo água, cantinho. É isso aí que você tem que ver. A segunda visita é para você ver problema. E descobrir eles. Você tem que ir de dia, você tem que ir à noite na casa, ver barulho. O cachorro do vizinho, eu já tive venda que eu perdi porque o cachorro do vizinho não parava de latir. A mulher falou, gente, eu vim aqui 3 vezes nessa casa, esse cachorro late o dia inteiro. Meu Deus. Aí, chamamos a proprietária, ela conversou e falou assim, realmente o cachorro não para de latir. Ela não comprou a casa, porque o cachorro do vizinho latiu o dia inteiro. Então, assim, acontece tanta coisa que a gente contar, né? As vendas fácil, caem, né? as vendas caem assim por uns motivos que você fala, meu Deus, não é possível que caiu. Uma vez caiu uma venda minha por conta de Feng Shui, que a mulher acreditava no Feng Shui, e o Feng Shui que ela fez lá, falou que a casa não tinha energia, e ela cancelou a venda. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Então, E assim, para explicar ao proprietário, né, que ela... Aí tá tudo certo com a venda. Não, posso trazer minha mãe para ver a casa? Minha irmã, não sei o que lá. Aí no dia seguinte, eu levei minha mãe, mas ela não gostou da casa. Eu não vou ficar com o imóvel. Gente, mas quem vai morar é você, não é sua mãe, sabe umas coisas assim? A gente tem muito disso de gato, papagaio e cachorro participar da venda, né? Eu brinco muito desse cenário. Eu falo, gente, mas você tá pedindo uma opinião assim, é relevante? Vai ajudar a pagar? É você que vai morar? Porque senão, pra que você tá pedindo? E Faz outra sentido. coisa assim, eu falo, venda assinada, aluguel assinado é quando você assina. Até lá, tudo Até pode lá, acontecer. Tudo pode dar errado um minuto. Enquanto o cara não pegar a caneta e não assinar, aquilo pode cair. Você não pode contar com uma venda. Aluguel é a mesma coisa. A gente está com o processo de aluguel aí, vai assinar, tá? Enquanto não assinar, você continua mostrando. Exatamente. Avisa os corretores, tem proposta em andamento, mas não para de mostrar sua casa. Porque só vai mesmo valer como assinada, alugada na hora que assinar. Até porque, muitas das vezes, na hora que a gente vai começar um contrato, a gente começa a descobrir infinitos problemas. E aí, alguns a gente consegue resolver, mas nem todos, né? Então, você já passou por algum processo muito burocrático de documentação, problema? Várias vezes. Aliás, a maioria das vezes, que o proprietário não fala? Então, o proprietário não conta, né? Como é que tá a documentação? Tá em ordem. Mas por que o corretor não puxa a matrícula do imóvel antes para saber se a casa tá em ordem ou não? Porque não dá tempo. A gente pega a básica, né? De ônus e ações, você vai ficar pegando como? Não tem como você puxar a matrícula de todos os imóveis que você tem. Hoje em dia, o mercado está muito mais vendedor do que comprador, pelo menos em Alphaville. Eu recebo por dia 10 casas. Eu não consigo nem anunciar tudo que eu recebo. Sim. Como que eu vou puxar a matrícula de cada uma delas? Não tem como. O mercado é tão rápido que às vezes eu nem anuncio a casa. Quando eu vou chamar para pedir uma informação de IPTU e condomínio, o cara já vendeu. De tão rápido que o mercado gira, né? Então, assim, a gente não consegue acompanhar tudo. A não ser que eu tivesse uma equipe enorme, que um só fizesse captação, outro só fizesse... Aí tudo bem. Assim, ainda é mesmo complexo. assim, você não dá conta de puxar tudo. Porque hoje eu tenho um processo bem definido, a gente tem que ter documento. Mas a gente tem um documento básico, eu vou descobrir se tem uma dívida de condomínio, se eu acessar o condomínio e puxar, eu vou descobrir se tem uma dívida de IPTU, se eu acessar. Se tem um protesto, se tem alguma dívida, você não vai descobrir isso para subir o imóvel no site. Aí o proprietário passa a casa para você, e a documentação como que é? 100% ok. Aí você vai lá, manda a proposta para fechar o negócio, a casa não tem a BITSE, não está averbada, mas é coisa de dias, coisa rápida, coisa de dias. O cara vai usar um financiamento, são os dias para fazer o BITSE, os dias para averbar. A BITSE demora, não é? Pois sempre mas os dias do financiamento aprovar, a gente joga aí para 4, 5 meses para frente, não dá. Né? Eu tive uma venda, eu estava comentando essa semana que a gente está entrando agora com a escritura depois de 1 ano e 3 meses. Nossa Senhora. Porque tinha ITCD, cláusula de empenhorabilidade, muito complexo e que nem a pessoa sabia resolver. Demorou 1 ano e 4 meses para a gente registrar. Eu também tive uma venda com 5 meses, foi uma das mais demoradas, porque eles pediram a certidão de casamento também, eles moravam em outro país.
antes de morar no Brasil, e o cartório queria a certidão de casamento juramentada do outro país. Então, Demora. até que a gente conseguiu isso, demorou uns 5 meses para conseguir fazer tudo rodar. Ainda bem que os dois lados estavam acomodados também, sabe? Nenhum dos dois lados tinha pressa, então a coisa deu certo. Mas num caso desse, que hoje todo mundo quer tudo para ontem... E a questão é que quanto mais pensam, começa a surgir os problemas. Então, a gente tem que ser muito firme aí para não dar problema e desistir. Não, o comprador podia falar, vou procurar uma outra casa que Sim. não tem esse tipo de problema. Mas é que a casa era tão linda também, que... Essa foi uma venda que eu fiz que foi muito legal também, porque eles vieram só para conhecer Alphaville, né? E quando ela me chamou pelo Instagram, que ela falou que ela queria, eu falei, olha, eu tenho uma casa para você. Foi a segunda casa que eu mostrei no dia da visita. Ele entrou na casa, o marido, na hora que ele entrou na casa, no Tamboré 10, ele fez assim, quero morar aqui. Ele pensou, falou baixinho com ele, eu falei, vendi a casa. A casa tem uma vista incrível, sabe? Sim. E eles compraram a casa num dia que eles vieram só para conhecer Alphaville, não era para comprar, eles acabaram comprando essa casa. E como eu sempre digo, pega os dois lados bons, né? O proprietário e o comprador bom. Um ajuda o outro, tudo sai redondinho, né? Verdade. Agora você pega advogado que dá problema dos dois lados, que vai criando caso, mudando cláusula só para colocar a palavra bonitinha, Eu né? tenho um pavor quando eu pego o contrato foi feito pelo nosso advogado, tem tudo certinho, aí vem um advogado criminal dar palpite num contrato de advocacia imobiliária que ele não entende nada. Aí bagunça o contrato inteiro, aí você vai discutindo, vai e volta. Gente, isso é uma perca de tempo. A pessoa tem que confiar no seu jurídico, não faz sentido essa ida e volta e desgaste à toa. Então, aproveitando que você falou de Alphaville, é muito diferente os Alphavilles dependendo do estado, né? Por exemplo, Sim. lá em BH, o Alphaville é Nova Lima e os Alphavilles não são como aqui, que são os Tamborés, que são o luxo, né, do Alphaville. Qual que é seu queridinho, tirando que você mora, sem ser o Tamboré 1? Que que você assim, brilha os olhos com o condomínio. O condomínio queridinho hoje, o mais valorizado lá é o Tamboré 2, né? Então, os terrenos, a gente tem terrenos lá de 10 milhões, 11 milhões só o terreno. Sim. Agora, hoje, Alphaville, ele está muito mesclado, tá? Você tem condomínios que são menores lá dentro, com terrenos menores, com casas muito luxuosas. E vendendo, né? Então, assim, hoje mesclou. Tamboré 10 e Tamboré 11 são muito queridinhos lá hoje, porque são condomínios novos, carregam a bandeira, o logo Tamboré. Tamboré. Não, tudo fiação subterrânea. Como são novos, só casa moderna. Então, assim, o residencial 1 e o 2 ficam no centro. Muito procurados, mas você tem casas muito modernas e casas velhas no meio, antigas, que agora as pessoas estão comprando para fazer um retrofit. Mas ainda você mora misturado, fiação na rua, que nem o Tamboré 1 também tem a fiação na rua ainda, mas o Tamboré 1 tem terrenos a partir de 1.000 metros. Então, os vizinhos estão longe, o recuo obrigatório é maior. Então, assim, eu acho que o Tamboré 2 é o mais valorizado. Eu gosto do Tamboré 10 e o Tamboré 11. Eu acho que eles são excelentes para uma família que está começando em Alphaville. São menores, clube completo no Tamboré 11, o Tamboré 10 está ficando pronto o clube agora, mas assim, são condomínios que você leva o casal e eles ficam felizes de conhecer o condomínio, não tem nada que desabone, ele fala, nossa, eu quero morar aqui, né? E tem condomínios que já que você leva, ele fala, gostei, mas assim, não é muito meu que eu queria, sabe? Sim. Então depende muito do bolso da pessoa, do quanto ela pode pagar. Passou de um certo valor, ela quer morar num condomínio que é mais difícil a liquidez depois, eu falo, olha, neste valor, é melhor você comprar em tal condomínio, que tem mais casas nesse perfil e nesse valor. Você tem mais liquidez de venda depois também, né? A gente orienta. O cliente faz aquilo que ele quer, a gente orienta. Sim. É que nem colocar preço na casa. A gente fala, tua casa vale tanto, mas ele acha que a casa dele vale o tanto que o vizinho dele vendeu. Isso é uma coisa que é muito difícil. Não, mas o meu vizinho vendeu por tanto. Gente, a casa do vizinho é a casa do vizinho, a sua casa é a sua casa. A gente precificar o que ele tem ali, né? Sim. Não o preço que está ali do vizinho. Então, assim, é caso a caso, né? Cada casa é um... É diferente. Cada é cliente única, é de um né? jeito, a gente tem que ser psicólogo, arquiteto, tem que ser de tudo, né? O De corretor tudo de um imóveis pouco. tem que ser de tudo um pouquinho. Mônica, a gente está caminhando para o final. Tem algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Puxa, a gente conversou tanto, a gente fofocou tanto, falamos tanto. Eu não tenho, acho que nem nada assim para falar além disso. O que mais que a gente poderia falar? Falamos das redes sociais, da educação, né? Dos corretores que a gente acha que precisa aqui no Brasil. Sim. Eu acho que o recado mais importante é esse. É a gente conseguir alinhar e educar os corretores, os proprietários e os compradores. Saber como o mercado de imóveis funciona no Brasil, né? Sim. E eu acho que o principal ponto, assim, a gente tem que passar a corretores, peça uma documentação antes. Vamos criar Esse hábito. essa regra
né? Porque assim, você vai na farmácia comprar qualquer remédio, te pedem o CPF. Por que é que você não pode passar para o corretor o seu CPF de uma casa de milhões para comprar uma casa, né? Eu acredito também até que, independente do preço, precisa ter esse respaldo. Ai, mas a lei de proteção de dados, gente, eu estou passando meu Cresce para você. Você me passa o seu documento, eu preciso saber com quem você está falando. As pessoas também não entendem bem a lei de proteção de dados, não, né? Mas Mas é que assim, todo mundo fala quando eu peço documento, tem a lei de proteção de dados, não vou te passar. Como se não fosse, a gente não achasse isso de forma tão simples na internet. Mas hoje. É que assim, o cara tá mandando um recado para mim pelo WhatsApp, quer visitar uma casa de milhões dentro de um condomínio de milhões. Ele não tem foto do perfil, ou se ele tem, é uma paisagem. Aí o nome dele é um A e um R, não tem nome. E onde fica a nossa segurança por trás disso também? Você não sabe com quem você está falando. Falei para um cara, você precisa me passar quem você é, um documento, alguma coisa, eu não sei nada. Como que eu vou pegar um cara que não tem nome, não tem foto, e jogar dentro de um condomínio de uma casa que está habitada? Eu não posso fazer isso. Sim. E aí um cara falou para mim, você está me humilhando pedindo a minha documentação. Eu falei, gente, eu só quero um documento. Eu só quero saber o nome do cara. Né? E eles não passam. E aí 90% do que eu atendo vai embora quando eu peço documento, é uma coisa impressionante. Então, assim, vamos criar o hábito de pedir a documentação? Não é documentação, pedir um documento com básico, foto. Né? Um documento com foto para a gente poder ter segurança e não correr o risco. A gente correr o risco e os proprietários também correr o risco de levar alguém que a gente não conhece para dentro da casa, né? Verdade. Mônica, eu fiquei muito feliz com o bate-papo, foi leve, do jeito que você já transparece na internet. Aprendo cada dia mais com você, acompanhando seus vídeos. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada. Agradeço pela disponibilidade, que eu entendo a correria. É. E a gente chegou ao fim da nossa gravação, vai ao ar para todo mundo acompanhar. Acredito que vários corretores vão aprender muito com esse episódio, principalmente sobre se posicionar no TikTok, no YouTube. Eu acho que isso é bem legal, a educação, isso que você está falando da documentação. E eu só queria te agradecer mesmo por estar aqui conosco. Pô, para mim foi um prazer, foi um bate-papo. Adorei o café, agora eu vou comer um bolinho ali fora que eles separaram pra gente também. Obrigada e estou à disposição. Quando vocês quiserem conversar, é só chamar. Obrigada. Pessoal, acompanhe a Mônica na rede social, acompanhe também a Sava e não deixe de nos seguir e acompanhar o episódio. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.